E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No ano de 10.191, a raça humana é capaz de viagens espaciais avançadas e visita todo tipo de lugares no universo. Cada planeta é uma nação diferente com casas governadas por duques, mas todas fazem parte do mesmo império. Um desses planetas é Arrakis, que tem uma superfície de deserto muito árido e contém a única fonte de especiaria, uma substância rara e valiosa que prolonga a vitalidade humana e é necessária para viagens interestelares. Devido a isso, Arrakis é considerado o planeta mais valioso independentemente do deserto, e todas as casas nobres desejam governá-lo. Colhedores de especiaria que os habitantes locais chamam de estrangeiros, vêm para Arrakis para devastar a terra durante a noite para evitar o calor do dia. Esses estrangeiros tratam as pessoas locais cruelmente, já que colonizaram o planeta para obter a especiaria. A família Harkonnen veio para o planeta muitos anos atrás e atualmente controla a produção de especiaria, o que os tornou mais ricos que o imperador. Os habitantes locais, conhecidos como os Fremen, sempre tentam atacar os colhedores de especiaria na tentativa de expulsá-los, mas esses guerreiros nunca são fortes o suficiente para vencer. No entanto, um dia o imperador emite um decreto que expulsa os Harkonnen e seu povo do planeta, mas ninguém sabe por quê. Enquanto isso, em outro planeta chamado Caladan, a senhora Jéssica e seu filho Paul da casa Atreides estão tomando café da manhã. Jéssica quer que seu filho pratique um poder conhecido como Bene Gesserit e diz a ele para usar a voz, que deveria permitir que ele controle a mente das pessoas. Paul tenta usá-lo com ela e falha, mas Jéssica lembra a ele que leva anos para aprender. Ela também pergunta se ele teve algum sonho e Paul pensa nas visões de uma garota chamada Chani, mas mente e diz que não. Após sua refeição, Paul aprende mais sobre Arrakis, que é assolado por poderosas tempestades de areia e gigantes vermes da areia. A exposição prolongada à especiaria deu aos Fremen seus característicos olhos azuis e eles consideram a especiaria sagrada. No entanto, o imperador usa a especiaria para ajudar os navegadores a viajar pelas estrelas. Algum tempo depois, Paul e seu pai, o Duque Leto, recebem o Arauto da Mudança, que trouxe ordens do imperador. A casa Atreides assumirá o controle de Arrakis e servirá como seu administrador. O Duque Leto aceita e sela o acordo com seu anel. Mais tarde, Paul se encontra com Duncan, o mestre de espadas da casa Atreides. Paul pede a Duncan para levá-lo a Arrakis com ele e sua equipe, mas Duncan recusa, dizendo que seria julgado em tribunal marcial. Paul conta a Duncan sobre os sonhos premonitórios que teve sobre Arrakis, explicando que viu Duncan com os Fremen e morrendo em batalha. No entanto, Duncan somente ri e diz não acreditar em sonhos. Sem desistir, Paul vai ver Leto para pedir permissão para ir com Duncan. Mas Leto também recusa porque Paul deve estar ao seu lado quando a família chegar a Arrakis. Ele teme que uma guerra esteja chegando, é por isso que enviou Duncan adiante com uma equipe para tentar forjar uma aliança com os Fremen. Mais tarde, Paul treina esgrima com Gurney, o mestre de armas da casa Atreides, que está zangado porque Paul não leva o treinamento a sério e o força a entrar em combate. Usando um escudo de força para impedir que as lâminas penetrem, eles lutam por alguns minutos e terminam em um empate, que teria sido uma morte mútua sem os escudos. Gurney o alerta sobre como os Harkonnen são cruéis e que Paul deve estar pronto para a guerra. Enquanto isso, em Gade Prime, o planeta natal da casa Harkonnen, Rabban visita seu tio, o Barão Harkonnen, para contar que todas as suas naves partiram de Arrakis. Furioso, ele grita, se perguntando por que o imperador fez isso com eles. Mas o Barão e seu braço direito, Peter, misteriosamente dizem que um presente nem sempre é um presente. De volta a Caladan, Jéssica acorda Paul no meio da noite porque a reverenda mãe Gaius da escola Bene Gesserit está lá e quer conhecer Paul. Aparentemente, Jéssica contou a ela sobre seus sonhos. Primeiro, o Dr. Yue verifica os sinais vitais de Paul e aproveita a oportunidade para sussurrar para Paul que, embora as Bene Gesserit afirmem servir ao bem maior, elas também servem à sua própria agenda. Então Yue verifica que o coração de Paul está forte, e Jéssica usa a linguagem de sinais para pedir a ele para manter o segredo. No caminho para ver a reverenda mãe, Jéssica usa a linguagem de sinais novamente para dizer a Paul para obedecer a Gaius em tudo o que ela disser antes de sair. Paul está furioso porque Gaius deu uma ordem à sua mãe, mas ela usa a voz para atraí-lo e forçá-lo a se ajoelhar. Em seguida, Gaius instrui Paul a colocar a mão em uma caixa enquanto segura uma agulha envenenada em seu pescoço. Se ele retirar a mão da caixa antes que ela o instrua, ela o matará com a agulha. Paul começa a sentir uma dor insuportável, mas à medida que Jéssica recita a ladainha contra o medo, ele começa a ver suas visões do deserto e mantém a cabeça erguida. Paul passa no teste e é autorizado a retirar a mão, que está intacta. Gaius diz a ele que se ele não tivesse conseguido resistir aos seus impulsos como um animal, ela teria que matá-lo porque ele herdou o poder demais de sua mãe. Em seguida, ela pergunta a ele sobre seus sonhos, e Paul conta a ela sobre a garota no deserto.
Depois Gaio sai, mas no caminho para fora ela lembra a Jessica que treinar um homem para as Bene Gesserit era contra as regras, por isso Paul teve que ser testado. Acontece que Jessica havia recebido instruções para dar à luz apenas filhas, mas seu orgulho a fez acreditar que ela poderia dar à luz o Messias escolhido. Depois que Gaio sai, Jessica descobre que Paul ouviu a conversa deles. Ele acusa as Bene Gesserit de direcionar a política do Império das Sombras, mas sua mãe diz a ele que há mais do que isso. As Bene Gesserit trabalharam por gerações para trazer o escolhido, uma mente poderosa o suficiente para conectar o espaço e o tempo, o passado e o futuro. Eles acreditam que Paul pode ser essa pessoa, mas Paul fica triste por ser apenas parte de um plano. Em breve, a família empacota tudo e chega a Arrakis. Eles são recebidos com aplausos pelos Fremen e Paul se pergunta o que eles estão dizendo. Então Jessica explica que eles o chamam de Messias em sua língua. Após um longo voo sobre o deserto, eles chegam à cidade de Arrakeen, que é protegida por uma parede contra o clima e os vermes da areia. Em seu quarto, Paul aprende mais sobre o planeta. Para evitar atrair vermes da areia, os Fremen atravessam o deserto usando a caminhada na areia, uma caminhada especial que imita os sons naturais do deserto. De repente, Paul percebe uma pequena máquina voadora usada por assassinos entrando por um pequeno buraco na parede. O dispositivo voa em direção a Paul apenas para parar quando eles se encaram. Quando um servo entra na sala, Paul recupera a compostura e pega o dispositivo em sua mão, esmagando-o. Depois, os guardas são alertados e eles encontram o assassino morto dentro de uma parede. Ele havia sido cimentado em uma fenda 6 semanas antes e estava esperando o momento certo para atacar. Enquanto isso, uma irmã Bene Gesserit se encontra com o Barão Harkonnen e Peter para entregar uma mensagem do Imperador, que promete fortalecer as forças Harkonnen com sua própria força militar de elite, o Sardaukar, mas ninguém pode saber disso. A irmã também diz a eles que podem matar Leto, mas que Jessica e Paul devem ser mantidos vivos. Harkonnen promete que não os prejudicará, mas depois que ela sai, o barão diz a Peter para matar toda a família de qualquer maneira. Em algum momento, Leto e seu conselho decidem que precisam inspecionar os silos de especiaria, pois parece que foram sabotados pelos Harkonnen, então eles terão que esperar pelo juiz da mudança para supervisionar o processo. Nesse momento, Duncan chega e conta a eles sobre sua missão. Ele morou com os Fremen por 4 semanas e aprendeu que existem milhões deles em Arrakis, alguns localizados em túneis subterrâneos que os Harkonnen não conheciam. Duncan também trouxe Stilgar, o líder de uma tribo Fremen, para conhecer o Duque. Após cumprimentá-lo, Stilgar cospe no chão, mas este é um sinal de respeito em sua cultura, e Leto retribui o gesto. Stilgar diz a eles que são forasteiros que pegam especiaria e não dão nada em troca. Então Leto responde que sabe que os Fremen sofreram e promete que seu povo os deixará em paz. Stilgar aceita isso como honroso e se prepara para sair, mas Paul pede a ele que fique. Infelizmente, Stilgar não pode ficar, mas ele diz a Paul em seu idioma que o reconhece. Depois, Duncan mostra a eles alguma tecnologia que ele pegou emprestada dos Fremen, incluindo um parabússola que pode indicar a direção apesar da interferência magnética. Em algum momento, Leto e seu povo conhecem a juíza da mudança Caines, e sua atitude quase a leva a ser morta pelos guardas. Ela procede a inspecionar os trajes de coleta que eles estão usando para garantir que estejam em boas condições, caso contrário não sobreviveriam no deserto. De repente, Caines nota a maneira como Paul está usando suas botas de forma não convencional e pergunta quem o ensinou, mas ele diz que apenas parecia o jeito certo. Um coletor de especiarias está colhendo especiarias da superfície enquanto um observador está de olho nas ondas de areia que indicam a atividade do verme. Os vermes viajam profundamente, mas são atraídos por ruído e vibração. Eles não podem usar escudos porque esses também atraem os vermes. Nesse momento, Leto vê uma onda de areia, e Caines pede um veículo de transporte para recuperar o coletor. O veículo chega e pousa no coletor, mas uma falha faz com que o veículo falhe em pegar o coletor. Isso significa que a tripulação do coletor está em perigo, então Leto decide que usarão as 3 aeronaves para salvá-los. Assim que as aeronaves pousam perto do coletor, Leto ordena que seus homens joguem os geradores de escudo para fora para abrir espaço e, em seguida, ele chama pelo rádio para que os homens deixem o coletor e subam a bordo. O transportador voa para longe à medida que o verme se aproxima, e a tripulação é guiada por Paul em direção às aeronaves. No entanto, ele congela de repente quando entra em transe. Leto está prestes a decolar quando percebem que Paul não está a bordo e o verme está quase lá. Agora Paul cai de joelhos e ouve palavras estranhas em sua mente antes de começar a sussurrar para si mesmo. Felizmente, ele é tirado de seu transe por Gurney, e juntos começam a correr, mas são derrubados quando o verme começa a surgir, fazendo a areia afundar. A dupla rapidamente se levanta e chega à aeronave que voa para longe enquanto observam o verme da areia engolir o coletor inteiro. De volta à base, Leto diz a Caines que ela deve perceber que os Harkonnen os deixaram com equipamentos defeituosos para garantir que eles falhem, mas ela diz que o transportador era apenas antigo. Depois, Paul é examinado por Yue,
que diz que Paul parece ser sensível à especiaria, mas ficará bem. Depois que Yue sai, Paul conta a Jessica que ele não teve uma reação alérgica. Na verdade, ele teve uma visão. Ele descreve o que viu sobre o deserto, a guerra e até o beijo de Shani, dizendo que foi confuso porque ele viu o que pensou ser sua morte, mas não foi. Ele também diz que sabe que Jessica está grávida, o que a choca, pois ela acabou de descobrir. Enquanto isso, no planeta Salusa Secundus, o exército Sardaukar está se preparando para partir sob os olhos observadores de Peter. À noite, Yue visita Paul e deixa algo para ele beber, que secretamente contém um sedativo. Momentos depois, alguns guardas ouvem um barulho e uma pessoa misteriosa de repente atira em todos eles antes de entrar em um quarto e baixar os escudos da base. Leto acorda e percebe que algo está errado e então sai de seu quarto para investigar. Quando encontra um corpo, tenta chamar a segurança, mas não recebe resposta. Depois de ativar seu escudo, ele vira o corpo e encontra um servo com uma adaga no peito. Nesse momento, um dardo envenenado sai da escuridão, perfura o escudo de Leto e o deixa inconsciente. A figura misteriosa sai então e revela ser Yue. Em breve, Gurney também acorda e descobre que os escudos estão desativados. Ele corre para fora e encontra uma grande nave inimiga pairando no céu e ordena que suas forças levem suas próprias naves para o ar. Explosões começam a ocorrer em toda parte, pois as forças inimigas bombardeiam a base enquanto armas antiaéreas revidam. Naves de transporte inimigas pousam e desembarcam soldados. Então Gurney e seus homens correm para lutar com eles cara a cara. Na escadaria principal, um grupo de homens dos Atreides mantém os invasores à distância, mas de repente são cercados e aniquilados pelos Sardaukar. Voltando a Leto, ele acorda, mas não consegue se mover. Yue explica que fez um acordo com o barão para entregá-lo porque os Harkonnen têm sua esposa como refém. Depois de pegar o anel de Leto para Paul, Yue implanta um dente falso na boca de Leto. Se Leto morder o dente, ele liberará um gás venenoso que o matará. Então Leto deve escolher o momento certo para matar também o barão Harkonnen. Enquanto Raban reúne todos os prisioneiros dos Atreides para matá-los, Duncan se esgueira e mata um monte de inimigos antes de verificar os quartos da família nobre, apenas para encontrá-los vazios. Ele imediatamente corre para fora e mata qualquer inimigo em seu caminho até conseguir escapar em uma aeronave. Enquanto isso, é revelado que Paul e Jessica foram sequestrados e estão sendo levados em uma aeronave. Os homens dos Harkonnen discutem coisas impróprias sobre Jessica, e quando Paul os avisa para não tocar em sua mãe, eles apenas o espancam. Ignorando os avisos de sua mãe em linguagem de sinais, Paul tenta usar a voz nos homens, mas não funciona. Os soldados decidem que já estão longe o suficiente no deserto para jogar Paul para fora, e uma Jessica desesperada sinaliza a Paul para usar o tom correto. Concentrando-se, Paul usa a voz novamente e desta vez funciona. O soldado retira a mordaça de Jessica, permitindo que ela use a voz para fazê-lo matar todos os outros soldados e soltá-la. E então ela o mata também e liberta seu filho. Em breve, a aeronave pousa no deserto, mas o inimigo consegue danificá-la remotamente. Então Paul e Jessica só podem assistir a cidade queimando ao longe. Em seguida, eles encontram um kit de sobrevivência com um recado de Yue dizendo que esse kit tem um farol dos Atreides. Paul também encontra o anel de seu pai e uma tenda. Em algum momento depois, Leto acorda na presença do barão Harkonnen. Yue também chega e pede para que sua esposa seja libertada, mas o barão flutua até Yue e o mata em vez disso. Em seguida, Harkonnen diz a Leto que sua família está morta e que sua casa caiu, fazendo com que Leto comece a sussurrar. O barão ativa seu escudo e se inclina para ouvir melhor, e Leto morde o dente falso para liberar o gás venenoso. Vários guardas morrem enquanto alguns correm para fora e fecham a porta. Depois, homens em trajes protetores entram na sala e descobrem que o barão está vivo no teto. De volta a Duncan, ele pousa sua aeronave e encontra Kynes e a repreende por não tê-los avisado, mas Kynes diz que é uma juíza e deve permanecer neutra. No entanto, Duncan aponta que a casa Atreides foi enviada para Arrakis para morrer, então não há neutralidade aqui. No deserto, Paul e Jessica se escondem na tenda enquanto o farol dos Atreides soa regularmente. Paul absorve acidentalmente um pouco de especiaria e tem outra visão de Shani, que lhe mostra uma grande batalha na qual Paul está lutando com uma armadura completa e tem olhos azuis. De repente, ele fica agitado quando diz a Jessica que vê uma guerra santa se espalhando pelo universo, lutada sob a bandeira dos Atreides. Quando Jessica tenta acalmá-lo, ele reage com raiva, dizendo que as Bene Gesserit o tornaram um monstro. Ela tenta novamente e consegue abraçá-lo quando ele diz que sabe que seu pai está morto. De repente, o farol os alerta sobre algo iminente, então a dupla sai da tenda, que foi coberta de areia. No início, eles pensam que um rato causou o alarme, mas nesse momento uma aeronave pousa com Duncan e Kynes, e Duncan se ajoelha diante de Paul ao chamá-lo de Duque. Eventualmente, eles chegam a uma antiga estação de testes ecológicos onde podem se esconder da tempestade iminente. Paul diz a Kynes que as grandes casas temem precisamente o que acabou de acontecer com os Atreides, e apenas juntos eles têm alguma chance contra o Império.
Quando ele menciona que os Fremen acreditam no Messias, Kynnes diz que isso é apenas superstição. Mas Paul começa a mencionar coisas sobre ela que ele não deveria saber e diz que viu o sonho dela. Ele também diz que, como imperador, poderia transformar Arrakis em um paraíso. Nesse momento, o inimigo encontra a estação e uma batalha começa entre eles e os guardas Fremen. Duncan ouve o barulho e abre a porta para encontrar a batalha no corredor. Então ele saúda Paul antes de sair para se juntar à batalha, trancando a porta atrás dele. Duncan luta com habilidade incrível e derruba alguns homens, mas infelizmente está em desvantagem numérica e cai eventualmente. Enquanto isso, Kynnes faz Paul e Jessica a seguirem por uma porta dos fundos. Os soldados inimigos atiram na porta trancada, então o trio tem que se esquivar do ataque enquanto corre. De repente, Duncan revela que está vivo e ataca os soldados, dando aos seus amigos a chance de escapar antes de morrer de vez. Uma vez do lado de fora, Kynnes diz a Paul e Jessica para escapar na aeronave, dando a Paul conselhos sobre como voar através da tempestade e encontrar os Fremen. Infelizmente, não há espaço para ela vir junto. Enquanto a dupla voa para longe, Kynnes planta um tamper que emite vibrações para atrair um Sandworm que ela pretende montar. Infelizmente, ela é encontrada e atingida por soldados Sardaukar, mas antes de morrer, ela bate no chão. O Sandworm chega em breve e os engole. Enquanto isso, o inimigo persegue Paul e Jessica e dispara mísseis contra eles. Mas Paul voa para a tempestade de areia e os mísseis não conseguem mais rastreá-los. No entanto, a tempestade começa a danificar a aeronave. Então Jessica recita a litania contra o medo e Paul tem uma visão que lhe diz para deixar ir. Paul solta os controles e permite que a tempestade guie a aeronave, mas quando eles saem dela, as asas caem e eles fazem um pouso forçado. Felizmente eles sobrevivem e depois de vestir os trajes de compressão de umidade, eles começam a procurar os Fremen. Quando param para descansar, Paul tem outra visão de Shani que lhe diz para enfrentar seus medos. Ele também vê outro Fremen na visão que lhe diz que ele tem muito a aprender. Usando-o para a bússola de Duncan, Paul e Jessica continuam, e Paul ensina Jessica a caminhar sobre a areia para evitar atrair vermes. Momentos depois, eles pisam acidentalmente em areia de tambor que faz barulho e chama a atenção de um verme. A dupla corre enquanto o monstro os persegue, mas de repente alguém ativa um tamper que atrai a atenção do verme para longe deles. Eles sobem em algumas rochas próximas para se proteger e descobrem que estão cercados pelos Fremen que instalaram o tamper. Stilgar está entre eles e diz para sua gente não tocar em Paul. No entanto, James diz que o garoto parece um fraco e não pode ser o Messias se precisa ser resgatado. Stilgar explica que Paul é jovem e pode aprender seus caminhos, mas Jessica é velha demais e não pode acompanhá-los. Os Fremen atacam imediatamente, mas Jessica é uma grande guerreira e captura Stilgar, colocando uma faca em sua garganta. Os Fremen recuam e Jessica solta Stilgar, que aceita que ambos possam se juntar a eles. De repente, Paul ouve uma voz e descobre que Chani está lá, dizendo a ele que não acredita que ele seja o Messias. Eles devem continuar, mas James se opõe a levar os estranhos com eles e desafia Jessica para uma luta. Stilgar diz que James não pode desafiar uma sacerdotisa. Então James pergunta quem lutará em nome dela e Paul se oferece. Enquanto se preparam para o combate, Paul tem outra visão dele perdendo, enquanto uma voz diz que Paul deve morrer para que o Messias possa surgir. Chani se aproxima e diz a Paul que quer que ele morra com honra. Então ela empresta a ele uma lâmina feita de dentes de vermes. Então Paul e James começam a lutar. Paul rapidamente ganha a vantagem e coloca sua lâmina na garganta de James, pedindo a ele que se renda porque nunca matou ninguém antes. Stilgar diz que não há rendição e que um deles deve morrer. James luta ferozmente, mas repetidas vezes Paul o domina sem matá-lo. Quando uma visão de repente toma conta da mente de Paul, James o derruba. No entanto, Paul está finalmente aceitando seu destino e se levanta para desferir um golpe fatal. Depois, Stilgar diz que Paul agora faz parte deles, enquanto Jessica insiste que Paul precisa sair do planeta. No entanto, Paul discorda, dizendo que seu pai veio a Arrakis não em busca de especiaria ou riquezas, mas em busca da força dos Fremen. Ele diz que seu próprio caminho o leva para o deserto e que se os Fremen os aceitarem, eles irão. Enquanto o grupo se dirige para o deserto, Paul e Jessica observam um Fremen montando um verme da areia usando ganchos. Então Shani diz a Paul que isso é apenas o começo.